Amém, Jesus. Glória a Deus. Quem está feliz com o Senhor? Amém. Hoje quem pode e vai avaliar é você. Esse tema ele não está completo. Eu ia colocar uma tarde ali. Mas não está completo porque é de propósito. E com propósito. Então hoje quem pode e vai avaliar o seu lar é você. Você vai pegar aí seu checklist, você vai olhar para dentro de si, para dentro do seu lar, presta bem atenção, lar. E você vai avaliar o seu lar. Você vai olhar para o irmão que está do seu lar e falar, como é que está seu lar? Você vive num lar de paz? Hoje é noite de autorreflexão. Você vai avaliar o seu lar. Você pode afirmar isso? Isso é uma realidade na sua vida? Porque abrir a boca e falar como nós ministramos casais, muitas vezes nós ouvimos assim, eu sou mega, blaster, plus, extremamente bem casado, casadíssimo com pessoa tal. Só que hoje é dia de cair em si. Porque na hora que vai ali num gabinete as coisas mudam completamente. E depois vocês vão descobrir o que falta, a tarjinha que falta ali, do lado do lar de paz. Amém? Vamos lá. Quando falamos um lar de paz, estamos falando de um ambiente seguro. Onde pessoas se amam, são amadas, são cuidadas, são respeitadas e são protegidas. Está começando a avaliar o seu lar aí? Tem esses 4 alicerces no seu lar? Amor, cuidado, respeito e proteção? Tem? Amor, cuidado, respeito e proteção? Nós estamos falando de um lar. Lar. Grava bem, lar. Estamos falando de um lar funcional, onde as coisas funcionam de acordo com a palavra de Deus. O seu lar, ele está funcionando de acordo com a palavra de Deus? Faça o seu checklist. Estamos falando de um lar edificado na rocha. Firme, seguro, inabalável. O seu lar é firme? É seguro? É inabalável? Pense e reflita nessa noite. Ele tem isso aqui? Princípios e valores? Tem regras ou é uma bagunça? Porque um lar, ele tem princípios e tem valores. Senão, vira uma bagunça. Ele tem governo? Tem regras? Ou cada um faz o que quer naquele lugar? Tem um sacerdote lá? Tem um líder? Tem concordância? Tem acordo? Tem unidade? Ou cada um quer puxar para um lado? Tem submissão? Tem cooperação? Tem ajuda
mútua? Ou cada um se vira? Isso é lar. Por isso que está aqui, lar de paz. Esse lugar, você respeita e é respeitado? Ou você só quer respeito e não quer respeitar? É lar ou não é? Vamos ao texto. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do 1. Só o texto, por si só, meditado, já vai interpretar para você, se você tem um lar. 1 Pedro 1, nós vamos ler do 1, 3, 1. 1 Pedro 3, 1, até o 2, depois vamos pular para o 7. Amém? Diz assim: mulheres, sede vós igualmente, em conjunto, em parceria, sede vós igualmente, submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, não conhece a palavra, não vive a palavra, se você quer converter ele, se você quer viver e ver ele vivendo no centro da vontade de Deus, mulher, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, ganho sem palavras e com temor. Calma, mulheres, tem para os homens também. Maridos, vós maridos, igualmente, lembra que lá no início, no texto, mulheres, igualmente, maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração, para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai com dignidade, por sois vós juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Continuando, finalmente, sede todos de igual ânimo, filhos todos, marido, esposa, filhos, sejam finalmente, sede todos de igual ânimo, no mesmo igual, compadecidos fraternalmente, amigos e não inimigos, amigos, misericordiosos e humildes, simples, manso, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, para isto mesmo, fosse chamados, ao fim que recebesse as bênçãos por herança, ou seja, pagar bem com bem, não mal com mal. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, lar de paz, refreia a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparta-te do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenha-se em encontrá-la. Amém? Esse lar de paz, ele começa no bom testemunho do marido e da esposa e do marido. Por quê? Porque a nossa primeira referência, o primeiro modelo para os filhos são os pais.
Eu tenho a referência dos meus pais. E você tem a referência dos seus pais. Ela é a primeira. O que vem depois, é depois. Aí é mundo, é um monte de tranqueira e um monte de coisa. Mas a nossa primeira, cada um aqui vai lembrar da educação dos pais, vai lembrar do que falaram, como ensinaram, como orientaram. Então é o primeiro modelo. Temos jovens tendo referências, youtuber, porque não teve referência de pais. Vemos influenciadores falando o que não sabem e anunciando o que não vivem. Um monte de youtuber falando o que não sabe e anuncia nem o que vive. Meras aparências, como casados, bem casados, casadíssimo com casadaço. Não! Mentira! É do inimigo. Ou você fala a verdade, é sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. Quantas pessoas tendo referência do mundo no YouTube? Ai, que conversa linda. É bíblica? Está pautado na verdade? Ou é só um teatrinho que a pessoa passa ali, uma mensagem falsa, enganosa, mentirosa, fraudulenta? Mas quando você vai pegar o comboio com aquele youtuber, ele está lá chorando, que eu já vi e eu já vivi isso. De trabalhar e estar ali todo dia com o youtuber ali, e na internet era uma coisa, no cotidiano era lágrimas, lágrimas e lágrimas. É essa a referência? Tem alguma coisa errada. Esposas ganham o seu marido sem palavras, com atitudes. Ai, gostaria tanto de converter essa pessoa. Você está lá. O Senhor é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Viu, marido? E ele procurando uma atitude, um bom testemunho em você, não em palavras. Palavras o vento leva. As atitudes, elas ficam registradas. Maridos, coabitai com entendimento, dando honra, honrando. Amém? Homens conscientes da sua responsabilidade de provedor, que cuida do espírito, da alma e do corpo. Homens de oração. Você acha que só dinheiro e paga a conta vai chegar aonde? Tá ótimo. Eu sou o provedor, estou colocando na mesa. Na minha casa não falta nada. Está tudo em ordem. Só que você esquece que você e a sua esposa têm espírito, alma e corpo. Você tem cuidado dessas 3 áreas? Sua casa é uma casa de adoração, de louvor, de busca. Homem que não querem ver impedidas as suas orações silenciadas ou anuladas, como diz o próprio texto. Amar a esposa, honrar a esposa, para que as vossas orações não sejam anuladas, impedidas. Amar a esposa, amar filho, filho amando o pai, honrando o pai, família. Senão as suas orações ficam ali, travadas, anuladas, bloqueadas. Provérbios 24, 3, 4 diz assim: com sabedoria se edifica a casa, com inteligência ela se firma, com conhecimento se encherão as suas câmaras, de sorte de bens preciosos e duráveis. Homens que agem com sabedoria e inteligência, não com ignorância, não com violência, não com truculência, não vai te levar para lugar nenhum, só vai afastar. Homens que andam, que vivem na sabedoria,
e faz as coisas com inteligência, é o que diz a palavra. A mulher sábia que edifica o lar, uma mulher, a insensata, ela destrói com as próprias mãos, diz Provérbios. A mulher sábia, ela age com bom senso, sabedoria, e não de uma forma irracional que destrói. Amós 3:3 diz: andarão, pois, dois juntos, se não houver concordância, se não houver acordo? O que você acha que está uma bagunça? Se não tiver governo, se não tiver acordo, eu quero amarelo, eu quero roxo, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma bicicleta, eu quero ir para a Espanha, eu quero ir para a Itália. Não tem concordância. Não tem como isso ir para frente. Nem tenta ir para frente. Porque se tentar, o resultado é catástrofe. Vai se dar mal. Portanto, esse lar, ele se edifica com discernimento, consideração, dignidade, sabedoria e inteligência e o amor. É os 4 pilares que está aqui: amor, cuidado, respeito e proteção. Agora nós vamos completar o tema. Você vive em um lar ou numa casa de confusão? É lar ou é casa? Lembra que nós começamos a mensagem, quem vai fazer a avaliação é você? Quem vai apontar aí, se é casa, se é lar ou se é casa? Será que tem diferença? Será que existe uma diferença de lar e casa? Podemos dizer que no lar você vive, na casa você sobrevive. Você vive ou você sobrevive? Você está vivendo ou está sobrevivendo? Porque tem essa diferença. Por enquanto nós só falamos de lar, mas nós vamos entrar na casa. Quando falamos de casa, referimos a um espaço físico, um lugar de dormir, um espaço sem vida, sem diálogo e sem compreensão. Espaço sem vida, sem diálogo, sem compreensão. Isso é casa. Lar não é assim. Isso pode estar soando familiar para alguém. De repente hoje você está vendo uma casa e não no lar. Será que você está vivendo isso? Provérbio 26, 20 ao 22 diz assim: sem lenha, o fogo se apaga. Não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa, a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso, para acender rixas. As palavras maldizentes são comida fina, prato perfeito para o adversário, que desce até o interior do ventre. Esta casa, esse lugar, esse espaço está sendo de harmonia ou de contenda? Quantas pessoas aqui, nesse lugar, foram criadas em casas de confusão? Conviveu no meio de contendas, brigas, injustiças, desconfiança, inseguranças, casas assoladas pelo medo.
Eu vivi isso. Meu pai saiu da minha casa, foi para uma cidade bem longe e ficou mais de um ano fora com outra pessoa. E minha mãe, olha, antes disso, eu já dei esse testemunho aqui, eu sou fruto de um adultério. Bastardia. Como eu já falei anteriormente, a traída me criou. Só que meu pai não se contentava. E ele era insaciável. E ele foi para uma nova aventura longe. E depois, quando a minha avó faleceu, que ele voltou dessa aventura com outra mulher e minha mãe aceitando tudo calada. E um dia ele chegou em casa, brigando geral com todo mundo. E eu fui para o confronto com ele. E ele falou assim para mim: aqui quem canta é o galo. E nós tivemos um grande conflito. E eu saí de casa. Depois nós se reconciliamos. Então, quem sabe hoje, no seu lar ou na sua casa, você está apenas replicando e reproduzindo o que você viveu. Quantas casas que estão apenas replicando e reproduzindo aquilo que eles passaram, ou por não ter sido curado, ou isso está ainda muito na mente, no coração, porque eu teria todos os motivos para ser um revoltado em várias questões que eu vi meu pai fazendo. Só que eu escolhi para a minha vida um lar de paz e não uma casa de confusão, como as minhas irmãs escolheram um lar de paz e não uma casa de confusão. Como a minha família toda superou tudo isso e não replicamos na nossa vida. Porque eu teria vários motivos e você pode ter vários motivos para replicar isso, involuntariamente. Me bateram, eu vou bater. Fizeram isso, eu vou fazer. Mas o Senhor te chama para um lar de paz e não para uma casa de confusão. E se isso for o caso hoje na sua vida, dê um basta. Zera isso. Porque não vai te levar para lugar nenhum. Quem sabe hoje, você possa estar colocando lenha nesse fogo, palavras incendiárias, acendendo rixas e brigas. Como diz o texto ali, não tendo a lenha, não tem briga, não tem contenda e não tem fogo. Então não seja essa lenha na sua casa. Porque quando nós olhamos para a igreja assim, gente, são 20 anos fazendo aconselhamentos. São 20 anos fazendo libertações. E aí você vê a pessoa passando pela igreja, aí você pega a ficha assim. É a mesma pessoa? Nós não estamos mais numa fase de máscaras, porque não vai te levar para lugar nenhum. Pelo contrário, só vai te afundar. Então não é mais para ficar tapando o sol com a peneira. É tempo de conserto, de pedir ajuda, de pedir socorro. E essa lenha, eu coloquei 10 lenhas aqui. A lenha da discussão. Que só espalha, não junta. A lenha da falta de comunicação e da desinformação. A lenha de inversão de papéis e de quebras de princípio. Pessoas que não têm respeito por uma autoridade dentro da casa. É lenha. A lenha da inversão de papéis, a lenha do abuso de autoridade, de coagir e ameaçar e impor. Quantas pessoas, por achar que eu sou, eu mando, eu faço e aconteço, governo com responsabilidade. Não é um governo que amassa pessoas, que oprime pessoas. Então é um governo sem ameaça. É uma autoridade sem coagir e sem impor. Quinta lenha,
o excesso de controle. Quantas pessoas achando que domina, é dono, quando sem entender que você não é dono de ninguém não, meu. Eu amo a minha esposa, é diferente amar e querer dominar ela, e querer colocar um cabresto ali, anda como eu quero. Para com isso. É pelo amor. Eu obedeço a palavra de Deus por amor, não por cabresto. Além da falta de confiança, dos ciúmes, da insegurança. Isso é só lenha. Isso é só brasa. Isso só vai pegar fogo. A lenha do apego, do materialismo, do consumismo, da idolatria. Isso é lenha. A lenha dos traumas, das feridas não tratadas. A lenha dos vícios e dos maus hábitos. A lenha da manipulação. Em Gênesis 27, Rebeca, ela manipulou Jacó a enganar o seu pai Isaque pela bênção de Esaú. Rebeca induziu o filho a enganar o pai. Quantas mães fazendo a mesma manipulação? Quantos pais fazendo a mesma manipulação? E quantos filhos fazendo a mesma manipulação? Não tem joguinho, não tem atalho. É sim, sim ou não, não. É obedecer pai e mãe. Não é tentar pegar a fragilidade da mãe ou a fragilidade do pai e tentar pegar um atalho para conseguir aquilo que você quer, filhinho. Sabe o que vai acontecer? O que aconteceu aqui. O fruto da manipulação de Rebeca foi, primeiro, mentira, engano, divisão, ódio e fuga. Começa com a faísca. De uma manipulaçãozinha, vira um grande incêndio. E como diz a palavra, quem semeia vento, colhe tempestade. Quem não junta, espalha. Quem não constrói, destrói. Ou você fecha a porta, ou você abre brecha. É uma escolha. Irai-vos, mas não pequeis. Não coloque o sol sobre a vossa ira. Não dê lugar ao diabo. Lar edificado na rocha, não tem lugar. Casa de confusão, casa de manipulação. E qual o reflexo disso? Você vai do lugar para o acusador, assolador, atormentador e o opressor. O acusador vai te apontar, vai te acusar. Se não for um lar, for uma casa de confusão, você acabou de abrir brecha para o acusador. Aí uma casa que só tem acusação. Você fez isso, você fez aquilo, você devia fazer isso, você não fez aquilo. Ali há o acusador operando. Podemos dizer que é uma casa do assolador, uma casa destruída, toda assolada, na areia, no chão. Se não for pautada na palavra, na oração, na busca, você acaba de dar espaço para o assolador, para o atormentador. Já viu uma casa atormentada? Quantas pessoas cheias de insônia por causa do atormentador?
Porque em algum momento, em vez de viver um lar de paz, uma casa onde tem unidade, amor, respeito, concordância. E detalhe, essa mensagem não é para casais, é para a igreja. Porque você que ainda não casou, vai casar. E ainda vai constituir uma família. E quando nós falamos esses preceitos de obediência, de submissão, de respeito, isso cabe a todos, do maior ao menor. Primeiro, os pais, que são exemplo de referência e testemunho na nossa vida. Mas os filhos. Porque senão você vai andar aí largado por esse mundo, comendo um monte de mistura de comida podre, de pessoas que não têm capacidade de carregar a própria vida delas, que não tem estrutura para elas, e vai oferecer o que para vocês? O único alimento que traz vida, cura, libertação, restauração, salvação, mudança de vida, está aqui. O restante, engodo, engano, laço, mistura, manjares, aqui é comida, o verdadeiro alimento, o pão da vida. Então não dê lugar para o atormentador e para o opressor. Acusador, assolador, atormentador e opressor. Quantas pessoas tristes, amarguradas, tentando aliviar no remédio, na bebida, no álcool, na pornografia, numa vida totalmente desregrada, numa vida totalmente bagunçada, numa vida totalmente desestruturada, e vive opresso. Já viu aquelas pessoas que estão sempre cansadas? Pode dormir, descansar e nunca são saciadas. Por quê? Por causa do atormentador, da porta que não foi fechada. Hoje, você está tendo a oportunidade de avaliar a sua casa, o seu lar. É casa ou é lar? Tem paz ou tem confusão? Tem unidade ou tem divisão? Tem mesmo parecer? Tem amor, tem respeito? Tem ajuda mútua? Tem oração? Não é na força do braço, é no poder da palavra e da oração. O braço é o terceiro. Primeiro, palavra de Deus, oração. E Ele te dá força, Ele te dá o vigor, Ele te impulsiona, Ele te dá sabedoria para você trabalhar com sabedoria, com inteligência, com conhecimento, firmado, forjado, capacitado no poder de Deus. A nossa vida é no poder de Deus. Tudo que você fizer é ligado à palavra de Deus. Como é que está o seu lar? Ou como é que está a sua casa? É casa? É lar? Brecha. O seu adversário, o inimigo, ele opera sobre brechas, sobre legalidades. Se não está sendo lá de paz, está sendo outra coisa. Se a sua casa não tem paz e tem confusão, se a tua paz não tem unidade, é só você fazer o seu checklist. E nós estamos falando só de casa exterior. Casa exterior, que eu digo, lar exterior, família. Estou falando de casa espiritual também. Individual. Casal, família e o seu interior. Porque como eu sempre digo, não adianta agora você pegar um avião e ir para a França, ir para a Espanha,
para onde você quiser. Não adianta uma mudança geográfica, mas sim uma mudança de dentro para fora. Porque você quer viver uma vida feliz, em paz, tem que ser do seu interior, como diz a palavra aqui. Eu não continuei o texto, mas eu posso continuar. Da mulher. Não seja o adorno da esposa o que é exterior. Com o cabelo frisado eu já não posso porque eu não tenho. Tá vendo? O meu não dá para ser frisado, só para o lado. Então, as mulheres com o cabelo frisado, no 3. A esposa no seu exterior, com frisado de cabelos, de adereços, de ouro, aparatos no vestiário, seja porém no interior. Essa questão de beleza interior, ela é real. Tem pessoas, né, a mulherada das antigas, quando falava, olha que gato, que gatinho, nossa, que lindo, nossa, espetacular, ou vice-versa. E quando ia ver por dentro, sepulcro caiado. Traía, enganava, mentia, sabotava e fazia tantas coisas. Então é o nosso interior, é a nossa vida com Deus. E o que eu faço, pastor? Para que eu viva num lar e não numa casa de confusão. Tem solução? Tem remédio? Tem, sempre. Sempre. Está sempre aqui. Casa edificada na rocha. Casa que vive de acordo com os preceitos de Deus. Casa, família, lar bem estruturado. 2 Crônicas 7, 14, 16 diz assim: igreja que avaliou o seu lar hoje, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, os meus ouvidos, atentos à oração desse lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Você tem noção, como afirma a palavra, os olhos do Senhor estão fixos todos os dias na sua casa? Na sua oração? Mas por quê? Humilhar, só se humilha quem reconhece o erro. Eu vou me humilhar por quê? Sem reconhecer não tem humilhação. Forjado na oração, buscar se dedicar, se converter dos maus caminhos. E aí sim, sempre é uma condição. Quando você pula o si da palavra de Deus, a palavra de Deus não se pula nem uma vírgula, nem um acento, nem uma letra. Se é uma condição. Se minha igreja, Lagoinha, Lisboa, se humilhar, orar, se converter, então o Senhor vai olhar do céu, inclinar os ouvidos, sarar a vossa terra, e os olhos dele estarão fixos na sua casa. De repente você chegou aqui nessa noite, e você tem que sair dessa condição de casa, de confusão, para um lar de paz. De repente você chegou aqui, falta apenas esse detalhe: reconhecer
reconhecer os erros, tirar o orgulho, tirar a vaidade, tirar a soberba. Quantos chegaram aqui que antes de sair de casa teve uma briga? E cada um está com o bico para um lado e para o outro. Quantos? E às vezes só falta reconhecer e pedir perdão e ter essa consciência. Se eu não perdoar, a minha oração não será ouvida. Vai bloquear, será nula e será em vão. Então que nessa noite, fique de pé. Coloca a mão no teu coração. Que você venha reconhecer. Você teve toda a oportunidade nesse culto de avaliar se você está morando num lar ou numa casa. Se você está morando num lar de paz, ou se você está morando numa casa de confusão. Maridos, filhos, esposas, famílias. Você teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. A palavra que cura, que liberta, que transforma. A palavra que esquadrinha o nosso coração. E você tem toda a oportunidade agora de, diante de Deus, reconhecer e apresentar o seu casamento, olhar para a esposa olhar para o marido e falar: me perdoa todas as vezes que eu falhei contigo, todas as vezes que nós acendemos esta fogueira, toda vez que nós colocamos brasa, toda vez que nós fomos contenciosos, todas as vezes que nós falamos palavras que não edificavam, palavras que não curavam, mas palavras que traziam dor, tristeza, e palavras que traziam impedimentos e bloqueio. Que nessa noite, em nome de Jesus, através do reconhecer, do confessar, se o meu povo que se chama pelo nome, começa a entregar, começa a apresentar, em nome de Jesus. Trazer a sua luz sobre sua família, clame o nome de Jesus. Fala: Senhor, eu quero um lar e não uma casa, um lar onde tem alegria, onde tem paz, onde tem amor, onde tem unidade, onde tem compreensão. Peça, faça desse louvor uma oração. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Será que você pode declarar? Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia, nome sobre todos. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas.
gostaria de fazer um convite. Aquelas pessoas que entenderam o propósito de você estar nessa noite, que tem vivido em uma casa e não em um lar, você terá a oportunidade de apresentar diante de Deus e pedir um lar, e não apenas um lugar de dormir, um lugar de descansar fisicamente, sem diálogo, sem compreensão, sem amor. E gostaria também de fazer um apelo para aquelas pessoas que não confessaram ainda Jesus como o Senhor e Salvador, que ainda não apresentou diante de Deus a sua vida, para você compreender e entender o que se passa quando você aceita e confessa Jesus como o Senhor e Salvador. Você passa a ser templo, morada do Espírito Santo. E aquilo que para você era difícil, complicado, impossível, passa a ser possível, porque essa nova criatura que acaba de habitar na sua vida, ele tem todo o poder, ele convence do pecado, ele convence do juízo, ele convence da justiça. Então de repente você está vivendo nesta casa de confusão, porque ainda falta você entregar verdadeiramente a sua vida para o Senhor Jesus. Você abrir sua boca e declarar, se confessar, se abrir a sua boca, se confessar, crer, passa a ser morada. E tudo aquilo que era complicado no seu relacionamento, na sua casa, você começa a viver uma nova vida, uma nova história e um novo tempo. Que nessa noite, o Espírito Santo que convence, eu gostaria que você que anseia, deseja ter essa mudança, de dentro para fora, de casa para lá, mas principalmente aquele de confessar Jesus como o Senhor e Salvador, eu gostaria que você levantasse a sua mão direita, onde você estiver. Se você tem um desejo, um anseio e a vontade de ter uma vida transformada, restaurada, curada e liberta, você tem uma oportunidade diante de Deus fazer isso hoje. Tem alguém no nosso meio? Levante a sua mão, que gostaria, primeiro, ter um lar, uma casa onde tem paz, comunhão, alegria, amor, os pilares. Ou você que ainda não confessou Jesus como o Senhor e Salvador, tem alguém? Amém? Amém. Vamos orar pela igreja. Amém. Senhor, nós apresentamos diante de Deus a tua igreja e o teu povo, Pai. Que no nome de Jesus, que eles venham, Pai, viver num lar de paz, abençoado, agraciado, cheio da tua presença. Glória a Deus. Hoje você tomou a decisão mais importante da sua vida, desde a sua concepção. Essa foi a melhor e a principal decisão da sua vida. Você pode ter certeza que a sua vida nunca mais será a mesma, porque o lugar que o Senhor chega, o lugar que Ele pisa, o lugar que Ele entra, impossível ser o mesmo. Então hoje a salvação chegou à sua casa. Hoje a cura, a libertação, a transformação chegou na sua casa, chegou na sua família. E você vai desfrutar
dessa sua decisão de viver o novo na presença do Senhor. Eu gostaria que vocês olhassem para mim. Repete comigo assim essa oração. Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Deus a minha vida, a minha casa, a minha família, tudo que tenho e tudo que sou. Neste lugar, ó Pai, neste dia, eu quero, diante do Senhor, te confessar como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Governa a minha família, governa a minha casa, escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Senhor, muito obrigado por esse tempo e por essa decisão, porque eu creio que quem me impulsionou foi o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nós temos uma festa aqui e também uma festa no céu. Festa, festa, festa. Vou contar até 3. No 3, vamos virar. No 3. 1, 2, 3. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aguarde um instante, irmão, só um minutinho, que tem um momento muito especial. É o momento onde nós vamos apresentar alguns bebês, algumas crianças, algumas famílias, nesse tempo especial. E eu gostaria de convidar a família, os pais de Dominique Fonseca Barbosa, aqui à frente. Zoe Lima Leal. E os familiares também de Ellen. Chayane. Os parentes, se tiver os avós também, pode vir, pode vir, família. A pastora já vai me auxiliar, que nós estamos em treinamento. Gostaria de convidar os pastores, os casais de pastores aqui para nos auxiliar. Então esse é um momento muito especial. Um momento muito especial onde nós estamos aqui para apresentar esses bebês lindos, presente de Deus, herança do Senhor, para esses papais, para essas famílias. E talvez você pode estar a pensar assim: e por que nós não batizamos as crianças? Primeiro, porque biblicamente nós não temos esse direcionamento, porque a Bíblia nos fala em Lucas capítulo 2 que Jesus foi apresentado ao templo enquanto criança.
Então, por isso nós temos esse respaldo, esse direcionamento bíblico para apresentar os nossos filhos ao Senhor. E também nós precisamos entender que esses bebês tão lindos, tão pequeninos, eles ainda não têm consciência, não têm condições de responder por si só, de saber se perguntar para eles se querem aceitar a Jesus, eles não têm noção, não têm condições. Olha só, se eu perguntar, Dominique, você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? O culto hoje foi uma bênção, Dominique. Você gostaria de aceitar Jesus, aproveitar essa oportunidade? Olha, então, o Dominique, nesse momento, assim como os demais bebês, a Zoe e a Ellen, elas vão, nesse momento, esperar por um tempo. Seus papais vão colocar ali um quadro no quarto, desse momento de apresentação, e vai chegar um momento que eles vão perguntar: papai, mamãe, o que é isso? Que quadro é esse? E eles vão explicar: olha, você foi apresentado, você foi consagrado ao Senhor. Nós agradecemos a Deus por sua vida. Durante esse período, os papais receberam aqui uma Bíblia também, que é o primeiro presente da igreja para essas crianças, e eles têm a responsabilidade de ensinar essas crianças o caminho do Senhor, o alimento que foi falado aqui hoje pelo pastor Ailton, pregado, para alimentar toda a casa, toda a família. Então, em breve, eles estarão com consciência, também preparando esse momento de aceitar a Jesus e se batizar. Mas hoje, eles estão nessa fase tão especial, que é de apresentação. Eu gostaria que cada pastor que está aqui orasse, e as pastoras segurassem as crianças, enquanto seus esposos estarão orando por cada criança neste momento. Pastor Jason. Gente, é meu sobrinho. Não vou orar para ele ser cruzeirense, porque eu já vou influenciar. Amém. Vamos orar pela vida do Dominique. Eu não é, carinha? Pai, nós queremos apresentar a vida do Dominique diante do Senhor. Meu Deus, que o Senhor cubra teu filho, ó Pai, com teu sangue, livrando o Dominique de todo mal. Senhor, nós profetizamos, ó Pai, uma vida maravilhosa para o Dominique, Senhor. Nós já preparamos, ó Pai, meu Deus, um futuro espetacular para a vida dele. Nós profetizamos uma namorada muito linda que o Senhor vai te dar, em nome de Jesus. Uma família abençoadora. Eu quero profetizar que você vai ser referência para muitos, em nome de Jesus. Você vai carregar o evangelho do Senhor por onde você andar. Você vai profetizar nas nações, em nome de Jesus. Eu quero profetizar que você veio para ser alegria para os pais, para ser alegria para a família, para ser orgulho. Você veio para cumprir um propósito maravilhoso que o Senhor te mandou. Você é uma flecha que vai atingir o alvo e vai alcançar muitas vidas para o Senhor Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós também te apresentamos a vida da Zoe, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa conduzi-la, Pai, todo o tempo, em todo o caminho no qual o Senhor, Pai, já tem designado para a vida dela. Prepara, Senhor, a escolinha, seus professores, seus amiguinhos. Ah, Deus, que o Teu Espírito Santo possa protegê-la, Pai, de toda maldade desse mundo, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo possa conduzi-la, Senhor, no caminho no qual o Senhor já tem preparado para a vida dela, meu Pai. Nós oramos, ó Deus, consagramos elas ao Senhor, Pai. Oh, Pai, profetizamos na vida dela, Pai, que ela será uma ferramenta nas Tuas mãos, ó Deus, para que o Teu Evangelho ele seja pregado em toda parte do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos diante de Deus a vida da Ellen, que ela possa trilhar os Teus caminhos, firmada na Tua palavra, que o Senhor prepare toda a sua caminhada de fé, toda a sua trajetória como pessoa, como filha e serva, Pai, que ela venha, Pai, ter amigos, ó Pai, mais chegados que um irmão, que ela possa viver, Pai,
tudo que o Senhor tem projetado, planejado para ela, que ela venha desfrutar das bênçãos do Senhor, que o Senhor, ó Pai, prepare a sua escola, aos seus amigos, onde ela pisar, a planta dos pés, o Senhor seja com ela em todo o tempo, em todo o caminho, Pai. Derrama da tua unção, ó Pai, que ela seja uma serva cheia de autoridade, cheia de virtudes, cheia de poder, ó Pai, e que aonde ela for, Pai, o teu reino se estabeleça. Abençoa a sua casa, a sua família e toda a sua parentela. Eu já declaro bênção sobre os filhos e os filhos dos filhos. Nós apresentamos ao Senhor e consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Glória a Deus, que momento maravilhoso. Exaltamos o teu nome, ó Deus eterno. Senhor, nós louvamos e exaltamos o teu santo nome, ó Deus querido. A ti toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado, Deus querido, por este culto maravilhoso, glorioso, ó Pai querido, onde nós louvamos ao Senhor e fomos alimentados pela tua palavra. Eu declaro e profetizo sobre a tua igreja, ó Pai querido, um restante de dia, ó Pai querido, guardado e protegido pelo Senhor. Que esta semana seja uma semana abençoada, ó Pai querido, e que a tua presença, que o lar dos teus filhos, ó Pai querido, sejam edificados na rocha, ó Pai querido, sejam reestruturados pelo poder do teu Espírito Santo, ó Pai querido. Que famílias, ó Pai, sejam, ó Pai querido, unidas em ti, ó Pai amado. E eu declaro toda sorte de bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Deus abençoe, querido. Deus abençoe, ó Pai querido. E você que está em casa, nós queremos declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, toda sorte de bênção. Que você possa receber as bênçãos do eterno Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. E convidamos você para estar em breve aqui conosco, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida.